O terceiro episódio de It, Bem-vindos a Derry, já nos deu o primeiro vislumbre de Pennywise, e é justamente sobre isso e muito mais que vamos falar nessa análise com spoilers. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Felizmente eu venho aqui pra conversar com vocês sobre o terceiro episódio, que pra mim continua tão bom quanto os dois primeiros episódios e me deixa muito, mas muito animada pra saber o que vem por aí. Mas apesar de ter gostado do episódio, eu admito aqui rapidamente que eu acho que eu gostei mais dos dois primeiros, porque eu sinto que eles foram um pouquinho mais impactantes. Mas de maneira alguma, isso faz esse terceiro episódio ser ruim, porque, na verdade, esse episódio aqui desenvolveu muito mais sobre os personagens e, é claro, sobre as origens do Pennywise, que aos poucos está dando as caras, como a gente viu ali na reta final do episódio. Mas enfim, tirando isso do caminho sobre o que eu achei de uma forma geral do episódio, vamos comentar sobre os pontos mais importantes do que rolou aqui. O episódio já abriu nos mostrando um passado ainda mais distante, em 1908, se eu não me engano, onde a gente conhece a criança Frances, que acaba tendo um momento bem assustador ali dentro do circo e depois conhece uma nativa ali da região e tem um certo momento romântico, digamos assim. Eles se tornam amigos durante um verão, onde o seu pai estava de passagem ali na cidade, mas a gente acaba descobrindo que essa criança que teve um passado ali meio sombrio e assustado já pelo Pennywise naquela época, não o Pennywise como forma de palhaço, mas a coisa em si, né? É, na verdade, o General Shaw, que a gente vê que está comandando as pesquisas ali, as investigações em Derry, agora em 1962. E é justamente por conta desse passado, por ele saber mais ou menos ali o que acontecia na região e tudo mais, pela Rose, que era a criança ali, ter contado pra ele sobre o... A gente não vê exatamente o que ela conta, mas ele diz que a criatura ali que eles veem na floresta não podem sair da floresta e que a cidade de Derry é meio amaldiçoada e tudo mais, fica ali no ar, não é contado especificamente pra gente, mas a gente vê que ele teve um contato e que justamente aquele estilingue que ele era o brinquedo dele foi importante e teve um contato com a criatura e que faz isso ser importante pro Dick Hallorann usar, usando ali até mesmo os seus poderes psíquicos. O Dick, que é justamente um personagem que tem crescido desde o primeiro episódio e que eu acho que vai ter ainda mais importância à medida que os episódios forem chegando na reta final, é ali um personagem que tem poderes psíquicos e que está sendo usado para justamente encontrar a tal arma, a tal entidade que começou a ser mais utilizada esse termo para se referir ao Pennywise, a coisa ali, né? Porque quando foi contar pro Major Lee Hanlon, o General Shaw só falou que era uma arma e tudo mais, mas ele sabe sim que se trata de uma entidade e tá mexendo com algo perigoso. Mas enfim, eles usam ali o Dick para poder se locomover, encontrando como se fosse uma bússola, e a gente tem aquele momento ali no episódio onde ele tá num avião ali sobrevoando a área para tentar encontrar alguma coisa, e é justamente naquele momento que ele é meio que entra na visão do Pennywise e no local que ele tá escondido de certa forma, só que ele mesmo conta pro general depois que o Pennywise sabe o que eles estão fazendo e isso não deveria acontecer. Ou seja, meio que abriu uma porta ali de mão dupla. Eles meio que estão chegando perto do Pennywise, da entidade, mas ele também sabe da existência deles, do que eles estão fazendo agora, e é claro que ele não vai ficar quieto e vai querer contra-atacar. E é justamente isso que o Dick ali até fala. É melhor a gente não mexer com isso, porque eu sinto que algo muito sério, algo muito ruim vai acontecer, mas obviamente o general não dá ouvidos para isso e vai continuar assim com as investigações. Inclusive, ele até procurou a Rose ali, que a gente vê que é uma personagem, que é uma nativa ali da região, que os nativos sabem o que tá acontecendo, já tem esse conhecimento a respeito da entidade, talvez não todos, mas ela é uma personagem que sabe e que até tá tentando entender o que eles estão investigando ali, porque provavelmente eles são meio que uma comunidade importante que quer manter essas coisas presas e quer que ninguém fique procurando, investigando. É justamente aquela história, não cutucar o cão com vara curta. Mas e justamente o general foi atrás dela e até mentiu pra ela, né? Falou que tá só fazendo algumas coisas de encanação e tudo mais. Historinha para boi dormir, mas a gente vai ver como que essa história vai se desenvolver. E
Um detalhe interessante é que, como eu trouxe nos meus primeiros vídeos, principalmente sobre as primeiras impressões da série, eu disse que todo esse lado militar e tudo mais era um pouco mais desinteressante. Mas à medida que os episódios estão vindo, eu sinto que tá ficando bem mais interessante todos os núcleos da série. Tanto o núcleo das crianças, quanto quando tem o foco na família do Major Hanlow, e agora toda essa parte envolvendo o Dick e as investigações, e mostrando esse passado também, envolvendo os nativos e como eles vão se envolver em tudo isso. Eu acho que a série tá construindo, trabalhando muito bem todos os núcleos de uma forma interessante. Ainda acho que a parte das crianças ali, a inocência, o medo deles, que é justamente o momento que tem mais as cenas de terror mesmo, são as mais divertidas. Mas de forma alguma, todos esses outros núcleos estão sendo construídos de uma maneira muito interessante, que deixa a gente vidrado mesmo, e que a gente quer investigar e quer saber junto com eles tudo que vai acontecer, apesar de a gente saber que provavelmente vai ser só tragédia ali em Derry daqui pra frente, principalmente quando você começa a descobrir mais, investigar mais e sabe que vai ter o tal do Black Spot. Eu não li os livros, então o que eu sei é mais baseado na história que tá se contando na série e que se contou lá nos filmes de It mesmo e que eu vejo na internet, mas a gente sabe que vai chegar nesse ponto muito importante. Mas enfim, realmente eu acho que todos os núcleos estão se construindo muito bem. E já que a gente já falou dessa parte do Major e das investigações e tudo mais, eu acho que agora a gente pode falar sim justamente sobre esse outro núcleo que é das crianças, que como eu comentei nos meus outros vídeos, se você não assistiu os outros vídeos até de react do trailer desse terceiro episódio eu tinha feito, enfim, eu comentei que provavelmente seria ali aquelas crianças que iriam se unir por algum motivo, e eu tô gostando muito dessa união. Eu acho todos os personagens muito cativantes, muito divertidos, cada um com as suas características, e eu acho que eles vão formar um grupo muito legal de se acompanhar, assim como acontecia lá no primeiro filme de It, e assim como a gente tinha visto até no primeiro episódio. Eu acho que fizeram uma escolha muito boa, totalmente de elenco ali, e de construção dos personagens. Existem sim alguns que são mais interessantes. Esse, por exemplo, a gente não teve tanto foco na própria Lily, que parecia pra mim ser a mais importante ali e tudo mais, mas eu acho que, de uma forma geral, esses personagens estão se construindo de uma maneira muito divertida e gostosa de se acompanhar, que a gente realmente se importa com cada um deles. Bom, e a gente viu que naquele momento que eles estavam ali no cemitério tentando fazer aquele ritual que o Rick contou ali sobre o seu tio, que depois virou a história do seu primo, acabou levando a Witch, a coisa, realmente aparecer pra todos eles, fazendo com que as outras crianças, tanto o Rich e o Will, acabem acreditando na Lily e na Ronnie. Eu achei até engraçado no momento ali que o Will fala: nossa, eu devia ter acreditado em vocês, e ela fala: você devia mesmo. Achei muito bom, a interação dessas crianças é muito boa, mas o interessante é que nesse momento eles justamente conseguiram registrar algumas fotos, e a gente acaba o episódio justamente com eles revelando essas fotos, e dá pra ver que eles conseguiram tirar foto ali dos fantasmas, né, das crianças que tinham morrido. Foi bem legal ter trazido eles de volta dessa maneira, e aquela menininha pequenininha que eu tanto comentei no outro episódio, que pra mim foi uma grande perda, coitadinha. Foi a mais engraçada ali do episódio, tipo, mais assustadora a maneira como colocaram ela ali como fantasma. Enfim, eu achei muito divertido, dei risada enquanto eu tava assistindo, mas o interessante é que eles registraram, e eles justamente vão querer usar essas fotos pra levar pra polícia, pra tentar provar a inocência do Hank Grogan, que é o pai da Ronnie e tudo mais, mas a gente sabe que provavelmente não vai dar em nada, porque ninguém vai acreditar e vai achar que as crianças estão inventando alguma coisa e tudo mais. E falando nisso, só abrir um parênteses aqui bem rápido, dei falta um pouco de entender quanto tempo exatamente a Lily passou lá no hospital psiquiátrico, porque a série em si, o episódio não explicou muito bem isso, mas parece ter sido coisa de um dia ou dois, enfim, ficou muito vago, mas a questão é que ela se juntou com a Ronnie e com todos os outros ali pra tentar angariar provas pra poder contar a verdade pra polícia, pra poder justamente livrar o pai da Ronnie. Mas a gente sabe que isso não vai dar em nada, mas o interessante é que uniu ali mais o grupo, e justamente chega aquele momento que o Will, ali dentro de uma cripta, quando ele ficou sozinho, acabou tirando uma foto bem interessante, que a gente vê ali meio manchado e tudo mais, mas dá pra ver que é justamente o Pennywise dando as caras ali. Pelo que a gente sabe, pelo que já foi revelado, parece que o Pennywise, mesmo com forma de palhaço, só vai aparecer lá pro 5º episódio, então a gente tem que esperar mais 2 semanas pra isso. Mas a gente vê que ali tá sendo deixado os rastros, e provavelmente eles vão dar uma maneira de investigar sobre alguma história de palhaço do passado e tudo mais. A gente vai ver como que isso vai se desenvolver, mas eu tô bem curiosa, e eu acho que todo o andamento desse episódio foi muito interessante. Todos os núcleos, como eu falei, e esse final deixou a gente com um gostinho de realmente quero mais. Mas assim, falando de uma maneira geral,
eu acho que um dos pontos mais importantes desse episódio também foi que, de acordo com o que a Rose contou justamente pro Francis quando eles eram crianças ali, é que aparentemente tem alguns locais ali em Derry que a entidade Witch não consegue se locomover, ele tá preso em uma região, e talvez justamente essas investigações dos policiais ali vão fazer ele conseguir se libertar mais ali dentro da cidade. Assim, eu tô chutando por cima mesmo, gente, porque eu não tenho conhecimento, mas é o que eu tô conseguindo interpretar, é pra onde minha mente tá me levando, e eu acho que é justamente por aí que ele vai começar a ter mais influência cada vez mais ali dentro da cidade. E aí eu quero ver como que isso vai se construir com as crianças e tudo mais, como que cada personagem vai se encaixar nessa história. Pra quem não sabe, eu fiquei sabendo recentemente que o Will Hanlon ali é justamente o pai do Mike que a gente vê lá no filme de It. Então é muito legal a gente ver essas conexões que estão fazendo aqui na série. Mas enfim, de uma maneira geral, acho que esse episódio foi muito divertido, foi muito legal, foi quase 1 hora de duração, que não deu nem pra sentir, eu queria muito mais. E eu gostei das cenas de terror também, apesar de que de achar que dos outros episódios foram muito mais efetivas, porque aqui mesmo as cenas de terror foi justamente naquele momento ali principal, na floresta com o Francis, que eu acho que toda a construção antes daquele senhor se transformar num monstro foi bem tensa mesmo, ele aparecendo ali nas árvores e tudo mais. O Andy Muschietti, sei lá. O diretor sabe construir muito bem esses momentos de tensão, mas depois ele sempre mete esses bichão, que nos outros episódios nem me incomodou muito, mas nesse aqui eu senti que passou um pouco do ponto, mas eu entendo que era para assustar a criança. E nesse momento ali, no cemitério, que foi a outra cena de terror, pra mim, na verdade, levou pro lado cômico, porque as crianças fugindo ali, aparecendo os fantasmas, e a fantasminha da menina ali, dando risadinha, realmente me quebrou. Então não foi um momento que me deixou tensa, a não ser um momento realmente que o Will tava ali sozinho, e que tava pra entrar na cripta, eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai acontecer com ele? Mas a gente vê que nesse momento, o Pennywise tá só brincando, se divertindo com a mente dessas crianças mesmo. Quem foi levado rapidamente mesmo foram as crianças do primeiro episódio, que mal começaram a ver o Pennywise, que já foram de base, né? Enfim, eles tinham que morrer pra história seguir, né? E pra nos impactar, e conseguiu muito bem. Mas enfim, eu quero saber o que vocês estão achando da série, que se vocês gostaram desse episódio, o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente. Comenta tudo aí embaixo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, quer que eu continue trazendo essas análises assim rápidas sobre o que eu tô achando do episódio, comenta aí embaixo também, dá uma força, dá um like, hype esse vídeo, vocês me ajudam muito. Mas enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora comentar juntos sobre It. Bem-vindos a Derry, essa série que eu tô gostando bastante. Não esquece de ver os outros vídeos do canal. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais.